Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos, então, ao nosso encontro do Laboratório de Narrativas Históricas, hoje no dia 29 de junho de 2021. Nós temos a satisfação aí de receber um grande colega, um amigo aí, de longa data, que é o Francisco Colgo, o Chico, né? O Chico, ele tem uma trajetória fantástica. O Chico, ele é graduado em História pela FURG, né, a Universidade Federal de Rio Grande. Ele fez o seu mestrado em História na Federal do Rio Grande do Sul, que foi onde eu conheci o Chico, nós nos tornamos amigos, né, dividimos algumas tardes aí de cafezinho e bolo, né, no Bar do Antônio, no saudoso aí Campos do Vale da URGS. E, na sequência, o Chico ele deu uma virada na sua trajetória acadêmica, né, bastante grande. Ele fez uma graduação em Arqueologia pela Federal do Rio Grande do Sul e realizou um doutorado, né, na área de patrimônio. E é isso, Chico? Memória e Patrimônio, Memória e Patrimônio. É isso, Memória e Patrimônio na Federal de Pelotas. Né? Então, hoje ele é professor adjunto, né, da Universidade Federal de Santa Maria, onde eu fiz a minha graduação, onde eu gostaria de ter sido aluno do Chico nas disciplinas de Arqueologia para História, né, mas não tive essa chance, essa oportunidade. Com certeza é uma pessoa que conhece muito, tem uma formação, uma trajetória espetacular, é o grande conhecedor aí de Teixeirinha, né, tem uma produção, uma dissertação fantástica sobre a história do Teixeirinha. Quem não conhece, uma música regionalista, né, do Rio Grande do Sul, muito famoso. E nós temos hoje, então, a satisfação aí de receber o Chico no nosso laboratório, e ele vai nos contar um pouco dessa experiência dele, né, como professor, como pesquisador, trabalhando com arquivos e arquivologia de uma maneira geral. Tá? Então, Chico, seja muitíssimo bem-vindo, tá? A palavra é tua, e aí use o tempo como tu achar melhor. Se quiser fazer exposição de slides, fica bom, é tu que sabe, tá? Parabéns, vamos lá. Bueno, boa tarde a todos e todas, boa tarde ao João, professor João. A gente, quando estuda junto e conhece as pessoas, vocês vão ter essa oportunidade, eu torço para que o máximo tenha, né? Mas quando a gente tem uma história pregressa de conhecer os colegas, de ter estudado com os colegas, é até difícil manter certas formalidades, como vocês estavam vendo aqui antes de começar a gravação, mas eu quero saudar ao João, professor João, né? Que é esse colega que nós mandamos aí para o Ceará e que eu tenho certeza que está contribuindo muito com a Universidade Federal do Ceará, com o curso de História. E também não posso deixar de falar da minha satisfação de reencontrar aqui o Fabrício, né, que também é um outro colega de longa data, da luta aí também da historiografia, da história, enfim, desses pontos que nos conectam, e dizer da minha saudação de estar reencontrando o João nessa circunstância, né, em que pese a pandemia, pelo menos isso a gente hoje tem se visto quase obrigado a dizer, né, que esse contexto que tem quase nada de bom, na verdade, acho que só tem tragédia e coisas a lamentar, mas pelo menos ele permitiu que as fronteiras, que muitas vezes, as fronteiras geográficas que são tão longas entre nós, tenham se apequenado um pouco e a gente possa estar junto, né, compartilhando ideias, trocando ideia, e mais do que tudo também, matando um pouco a saudade, revendo, tomando café ou mate, que eu estou aqui, porque nós estamos com muito frio aqui no sul, para trocar ideias e seguir nisso que é a nossa vida, que é o debate, o aprendizado coletivo, e isso que nos motiva. O João fez uma apresentação bastante generosa da minha trajetória, então eu não vou me ater muito em relação a quem eu sou. Ele já disse o principal, os lugares por onde eu passei, os lugares que eu estudei, mas tem um ponto que ele ressaltou e é o único que eu gostaria também de ressaltar, que é o fato de que já faz alguns anos, mais precisamente, se formalmente, com diploma, já vamos para 6 anos, que eu vivo essa vida de agente duplo. Né? Eu sou, como muita gente é no Brasil, eu sou arquivista, eu sou historiador e sou arquivista. Por que eu boto historiador primeiro? Porque eu sou historiador há mais tempo. Né? Então, eu tenho uma trajetória de formação em História e tenho uma trajetória de formação em Arquivologia, formação mesmo, né? Com curso de graduação. Porque muitas vezes a pessoa tem uma formação de História e tem um mestrado relacionado à área de Arquivologia, ou tem um mestrado ou um doutorado
que se vincula a temas da arquivologia, mas não tem a formação básica, que eu acho que é muito importante. Não acho que seja fundamental ou que seja obrigatória para um historiador que vai trabalhar com arquivos ou que vai trabalhar nos arquivos, mas o fato é que ter uma graduação em arquivologia me fez ver muitas coisas e principalmente me fez compreender muitas dificuldades que nós, os historiadores, então eu falo de lá e de cá, né, que nós, os historiadores, temos muitas vezes, tanto no diálogo com os profissionais da arquivologia ou os profissionais dos arquivos, quanto na compreensão sobre um fazer arquivístico. E quando eu digo isso, eu não... e aqui já vai uma provocação para depois, quem sabe, a gente conversar, né? Eu digo isso não de um ponto de vista dicotômico entre, existe o arquivista e existe o historiador como figuras que concorrem por um espaço ou coisa assim. Eu acredito que, na verdade, nós temos muito mais a ganhar com a conexão entre essas duas áreas. Mas essa conexão passa por um entendimento entre nós que muitas vezes é complexo. E aí a gente tem que entender algumas coisas sobre a própria diferença que existe entre a tradição da historiografia, a tradição teórica da formação dos historiadores e uma certa incipiência, ou seja, uma pouca tradição de formação e de desenvolvimento acadêmico e teórico por parte da arquivologia. Faz 40 anos, um pouquinho mais, que nós começamos, 45 anos, que nós começamos a formar arquivistas no Brasil. E até pouco tempo, até 2010, 2009, nós tínhamos 3 cursos de graduação em arquivologia em todo o Brasil. 3. Só aqui em Porto Alegre, de onde eu estou falando hoje para vocês, eu nem sei quantos cursos de graduação em História tem. Acho que tem 4 ou 5. Então, tem diferenças muito grandes entre as duas áreas, e essas diferenças também acabam se cristalizando, se solidificando nessas disputas por espaços de poder que muitas vezes nos tomam, e nessas disputas teóricas, conceituais, e que são complexas. Bom, sem muitas mais delongas a respeito desse introito, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que é muito mais para ilustrar algumas coisas e para ajudar na troca de ideias a respeito sobre alguns temas que eu acho importantes, mas também sobre o texto que o João pautou um pouco para ser o norte da nossa discussão, e que eu acho que é um texto que nos ajuda muito a compreender essa relação entre a história e os arquivos, ou a história e a arquivologia, que é esse texto da Beatriz Kushner, que está presente nesse livro, que pelo que vi, vocês já andaram lendo alguns outros capítulos desse livro, né, o História Pública no Brasil, e que é um texto que eu acredito que, em que pese ele ser um texto que me parece que a professora Beatriz buscou uma certa simplicidade nele, certa simplicidade descritiva, mas em que pese essa simplicidade, ele é um texto que apresenta para nós algumas complexidades interessantes, que são provocações que eu acredito que ela, como alguém que também transita nessas duas áreas, faz para que o leitor, principalmente o leitor historiador, que eu acho que é um dos públicos para os quais esse livro se dirige, possa repensar e pensar na sua relação com os arquivos e com a arquivologia. Então eu vou fazer primeiro um apanhado muito, muito rápido a respeito de alguns pontos desse texto, e depois vou trazer alguns pontos de provocação, ainda enquanto nós estamos aqui no momento da gravação. Vou dar algumas para usar uma palavra do momento, alguns spoilers, digamos assim, sobre possibilidades para a gente discutir depois na hora da roda de conversa. Só para contextualizar, né, esse livro é um livro de 2016, que se pauta, como vocês já devem estar estudando há algum tempo, nessa vertente, nessa matriz de pensamento que cresceu muito nos últimos tempos, acredito que no mundo e também aqui no Brasil, que é a vertente da história pública, sobre a qual eu sei que o João tem também estudado e se dedicado em alguma medida. E esse texto, ele que se chama Desse Lado do Balcão, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro e seus 450 anos de documentos, ele me parece um texto bem pautado dentro da ideia de posicionar o arquivo com letra maiúscula, ou seja, a instituição arquivística, neste caso o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, e os arquivos com letra minúscula, que são os conjuntos de documentos que
que as instituições arquivísticas custodiam no cenário dessa discussão sobre a história pública. Quem faz isso é a professora Beatriz Kushner, que é doutora em História, e que, em que pese ser uma historiadora muitíssimo renomada, uma pessoa, inclusive, que tem uma penetração social e, até certo ponto, midiática. Eu digo isso porque não são muitos os historiadores que já deram entrevistas, historiadores acadêmicos que deram entrevistas no extinto programa do Jô Soares, ela é uma delas, né? Então ela é uma pessoa que tem uma presença de mídia, mas em que pese ela ter uma formação em história muito sólida, ela ter essa presença midiática como alguém que também regularmente lança livros, como alguém que transita no meio da historiografia, tanto pela via acadêmica, quanto pela via do que a gente poderia considerar como, de certa forma, história pública, ela também é uma pessoa que tem uma inserção muito importante, muito rigorosa e muito sólida no mundo dos arquivos. Tanto porque ela já exerceu esse papel como diretora de uma instituição arquivística importante, que é o Arquivo da cidade do Rio de Janeiro, é o arquivo do município do Rio de Janeiro, né, não é o arquivo público do Estado, nesse caso é o arquivo da cidade, e atualmente ela é integrante daquela que é a principal instituição definidora, na verdade, é a grande instituição definidora da política nacional de arquivos ou daquelas que se pretendem que sejam as ações das políticas públicas de arquivos no Brasil, que é o Conselho Nacional de Arquivos. Depois até a gente pode conversar um pouco, porque eu acho que é uma deficiência da formação dos jovens historiadores no Brasil, e eu identifico isso, mais uma vez, né, como sendo o agente duplo que sou, é o de compreender como está estruturada a malha arquivística brasileira em termos de instituições arquivísticas, mas também em termos de o que seria um sistema nacional de arquivos e a proposição de uma política nacional de arquivos. E eu acho que essa deficiência acaba dificultando muitas vezes o historiador de perceber o seu próprio papel nessa malha arquivística e de perceber que existem espaços em que os historiadores têm, historicamente, um impacto, um trabalho de impacto, um trabalho de relevância. O CONARC, o Conselho Nacional de Arquivos, que foi previsto pela Lei 8.159, de 1991, e que se tornou efetivo a partir de 1994, ele é um desses espaços. Historicamente, a ANPU, né, a Associação Nacional de História, tem uma cadeira no CONARC, e é uma das instituições que mais tem ocupado essa cadeira com consistência, propondo, discutindo, participando das tentativas, ainda hoje não tão solidificadas, de formulação da Política Nacional de Arquivos. Atualmente, a professora Beatriz Kushner ocupa, representando a Associação Nacional de História, essa vaga, esse espaço no CONARC, e é uma das profissionais que estão no CONARC mais atuantes. Eu acompanho regularmente as reuniões do Conselho Nacional de Arquivos, por interesse de pesquisa e também para estar inteirado na área, e ela é sempre uma das pessoas que mais participam, que mais se engajam, também porque ela tem uma grande experiência nesses dois mundos, e isso facilita, evidentemente, as suas participações. Bom, a professora Beatriz Kushner batiza o seu texto, né, desse lado do balcão, e essa é uma provocação que ela faz no início do texto, que eu acho muito, muito interessante, né? O que é esse lado do balcão? É esse lado de cá, que é mais ou menos hoje o lado que eu estou, né? O lado, embora eu seja professor da universidade, professor do curso de arquivologia, como por uma própria questão de perfil do curso de arquivologia, eu consigo me identificar deste lado de cá, enquanto vocês, como jovens futuros historiadores ou já formados, geralmente, nesse momento, pelo menos da formação de vocês, e eu sei que o Fabrício e o João, como professores também, são os que estão do lado de lá do balcão, ou seja, aqueles que buscam os arquivos para finalidades de pesquisa, para consulta a documentos, enquanto os que estão do lado de cá do balcão, eu, no caso, e como escreve a professora Beatriz, na época diretora do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, ela também, que estão do lado de cá, somos esses que recebem esse público pesquisador
e que se vê diante de algumas circunstâncias, muitas vezes difíceis, muitas vezes complexas, a respeito do que é estar trabalhando numa instituição arquivística. Eu já estive em algumas, e dos desafios que a complexidade desse trabalho apresenta em relação ao tema da história. E, podemos dizer assim, não é a minha especialidade, mas ao tema dessa chamada história pública. Eu acho muito provocativa essa ideia desse lado do balcão, porque muitas vezes também quem está desse lado do balcão é um historiador. Muitas vezes a pessoa que está desse lado do balcão, na falta de um arquivista, na falta de um profissional especializado em arquivologia, que possa ser contratado por um arquivo público municipal, por um arquivo público estadual, ou até mesmo por instituições federais de arquivos, ou instituições federais arquivísticas, muitas vezes quem ocupa esse lado do balcão é um historiador, ou é um sociólogo, ou é um antropólogo, ou é um filósofo, um jornalista, e não raramente nós encontramos deste lado do balcão historiadores de longa data que se tornaram quase que arquivistas práticos, mesmo sem ter formação de arquivologia, justamente porque eles ficaram muito tempo desse lado do balcão, e estando desse lado do balcão, eles foram obrigados a estudar as dinâmicas envolvidas nos arquivos e a estudar como eles se comportam. Um detalhezinho, né, sobre essa questão desse lado do balcão é que alguns conflitos que existem, e eles não podem ser negados, entre os arquivistas e os historiadores, os arquivistas de formação e os historiadores de formação, estão ligados a essa disputa por quem deve estar desse lado do balcão. Durante muito tempo, quem esteve do lado de dentro do balcão, ou seja, quem esteve operando as instituições arquivísticas, foram historiadores. E, inclusive, historicamente, nós temos diretores, por exemplo, do Arquivo Nacional do Brasil, que talvez os diretores, inclusive os mais relevantes, eram aqueles justamente que tinham formação em história. Só que no momento em que a arquivologia começou a se profissionalizar e começou a ter uma lei que regulamenta a sua profissão, cursos de formação, um público que se forma nesses cursos, evidentemente aumentou a demanda para que os arquivistas sejam aqueles que, entre aspas, muitas aspas, por excelência, vão ocupar esse lado do balcão. Muitas vezes isso leva a conflitos, a confrontos que não são necessariamente saudáveis, porque se nós olharmos a experiência internacional comparada, como funcionam as instituições arquivísticas mundo afora, nós vamos perceber que desse lado do balcão estão historiadores, arquivistas, antropólogos, jornalistas, designers e muitos outros profissionais. Então os arquivos não são uma exclusividade dos arquivistas e o historiador não deve ficar só no papel do lado de lá do balcão. Esse lado de cá, ele pode e deve, e eu acho que o mais produtivo é que ele seja compartilhado por nós enquanto um espaço de construção de conhecimento. Evidentemente, toda construção de conhecimento, toda disputa conceitual, ela envolve também essa disputa corporativa por conceito, por espaços, por contextos específicos, que é uma disputa política e da qual a gente não pode negar, não é possível negar que ela existe. Bom, aliás, o lado de dentro do balcão sobre o qual a professora Beatriz Kushner se dedica é esse arquivo aí, né, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, que é uma das instituições, das muitas instituições que compõem o Sistema Nacional de Arquivos, que também foi previsto na Lei 8.159, de 1991, que regulamenta a Política Nacional de Arquivos, e que desenha uma malha invisível de instituições arquivísticas, encabeçadas pelo Arquivo Nacional, como a principal instituição, mas tecida por outras inúmeras instituições, incluindo aí as instituições nos âmbitos dos estados e dos municípios, e nos diferentes âmbitos administrativos, nesse caso, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e, em alguma medida, também em relação aos arquivos privados. Depois, se vocês se interessarem por isso, a gente pode falar um pouco mais a respeito dessa configuração de uma política nacional de arquivos. Mas esse é o espaço de onde a professora Beatriz Kushner escrevia na época em que ela produziu esse texto. Ela agora não é mais a diretora do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, já faz um tempo, mas a passagem que ela teve por esse arquivo, como vocês podem ver no próprio artigo, no próprio capítulo desse livro,
foi muito significativa, ela reativou a revista do arquivo, ela reinseriu o arquivo nas dinâmicas da gestão de documentos da administração pública municipal do Rio de Janeiro, e é claro, né, que falar de um arquivo de uma cidade como o Rio de Janeiro é falar de um arquivo de uma cidade que já foi capital do Brasil, então entram aí algumas dinâmicas, algumas nuances que são muito importantes também na configuração deste arquivo. Este arquivo municipal não é um arquivo municipal qualquer, ele tem uma configuração muito específica. Bom, três pontos importantes eu acho que podem ser salientados desse texto, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre eles. Vou falar de 3 pontos aqui, e depois com aquela pergunta e o Brasil, né, eu vou fazer um fechamento rápido para a gente poder discutir a respeito de algumas coisas que têm sido alvo das minhas preocupações mais específicas. Mas primeiro 3 pontos que eu acho que o texto nos traz à reflexão e que são muito importantes para um historiador na sua relação com os arquivos, tanto do ponto de vista dos arquivos como um lugar para pesquisa, quanto do ponto de vista dos arquivos como um lugar de trabalho do historiador. Trabalho aqui pensando no trabalho do ponto de vista do mundo do trabalho, mas um lugar onde o historiador pode ser contratado, efetivado como parte dessa instituição. Primeiro, eu já comentei um pouquinho, né, a respeito da importância que a professora Beatriz nos traz sobre esse processo de institucionalização dos arquivos. E aqui eu acho que cabe um tantinhozinho de história, né? A maior parte dos arquivos, tal qual nós conhecemos, até o século XIX, não existiam como eles existem hoje. Me explico. Até o século XIX, um pouco antes, se a gente pensar na Europa, a ideia de uma instituição arquivística, ou seja, de um lugar pensado para custodiar documentos arquivísticos, não era necessariamente uma realidade. Isso não quer dizer que não existiam arquivos. Historicamente, isso vem desde a antiguidade, as administrações preservam documentos por caráter de prova, por caráter simbólico, por caráter sacro, mas a configuração de se pensar numa instituição dentro desse organismo maior, que é o Estado, uma instituição especificamente dedicada a custodiar e depois, mais adiante, em promover o acesso aos documentos custodiados, é uma invenção relativamente recente do ponto de vista histórico. É uma invenção que data do final do século XVIII e que se disseminou mais amplamente no século XIX. Basta lembrar, por exemplo, que o Arquivo Nacional do Brasil, né, que inicialmente se chamava Arquivo Público do Império, só nasceu em 1838. Nós tivemos, antes da instituição do Arquivo Público do Império, que hoje é o Arquivo Nacional, nós tivemos arquivos, arquivo com A minúsculo. Tá? Então, a família real tinha os seus arquivos, os diferentes nichos da administração tinham lá o seu armário com os seus documentos. Mas a definição institucional de criar um organismo batizado com A maiúsculo de arquivo e de prever um endereço para esse lugar, um diretor para esse lugar, um regulamento para esse lugar, ela é relativamente recente, ela data, no caso brasileiro, de 1838. E mesmo no caso europeu, ela não é tão mais longeva. Então, eu não vou me lembrar os números de cabeça, as datas de cabeça, mas, salvo engano, o Arquivo Nacional Francês, salvo engano, é de 1792. Isso, acho que é isso aí. Acho que é 1792, salvo engano. E assim são os arquivos ao redor da Europa e ao redor do mundo, os arquivos enquanto instituições. Nós, inclusive, temos um fator curioso, porque antes de existirem as instituições arquivísticas, que é o nome que eu dou aos arquivos com letra maiúscula, nós já tínhamos o arquivista. Então, quando Dom João VI chega ao Brasil, em 1808, ele traz consigo um arquivista real, que era um sujeito que ficava lá, era meio que um escriba, que ao mesmo tempo coletava os documentos, guardava em alguns lugares, garantia que não era qualquer pessoa que ia ter acesso àqueles documentos, garantia a fidedignidade, a autenticidade do que era produzido, mas não tinha
um arquivo com letras maiúsculas, só existia o arquivo, que era a junção dos documentos custodiados e, de certa forma, guardados por esse personagem, um arquivista real. Por que eu estou salientando a questão da instituição arquivística como algo que é muito importante? Porque ela acaba tendo um impacto do ponto de vista historiográfico. A partir da formulação das a institucionalização das instituições arquivísticas, dos arquivos nacionais, do arquivo público do Estado, do arquivo público da cidade, ela coincide com o fortalecimento, a consolidação, e aqui a gente tem até especialistas nisso, de um ideário de história científica, de um ideário de história baseada nas fontes, de um ideário na história baseada no documento como prova da realidade, naquilo que a gente, em algum momento, assim, nem sempre devidamente chama de uma história positivista. E a instituição arquivística passa a ser uma espécie de laboratório desses historiadores. Eu preciso ter um lugar público onde eu guardo os documentos, eu guardo os resquícios da história, e esse lugar ele tem algumas atribuições. Uma dessas atribuições é garantir que o que está lá dentro é verídico, é verdadeiro, é real, é fidedigno, é autêntico. Por isso, inclusive, que os manuais mais antigos de arquivologia, e até hoje as teorias de arquivologia namoram com essa ideia, professam tanto a neutralidade do arquivista, a autenticidade dos documentos, a fidedignidade da guarda dos documentos, porque era muito caro, no início da formulação das instituições arquivísticas, era muito caro para os historiadores que houvessem formas de controlar isso, de controlar a realidade dos fatos prevista nos documentos. Como a Beatriz Kushner nos aponta, e vocês já devem saber, nós temos um momento, já no século XX, em que há uma virada nisso, e essa virada é assinalada pela Escola dos Análises, que evidentemente chega aqui no Brasil com um eco de 2 ou 3 décadas, mais especificamente, que é o momento em que começam a haver certas contestações a respeito disso, né? Contestações a respeito dessa fidedignidade dos documentos, ou se o que realmente interessa para o historiador é o que está no arquivo, ou se a gente deve buscar outras fontes, outras modalidades de registros. E esse movimento que acontece do âmbito europeu a partir dos anos 20, ele coincide com um movimento que acontece nas administrações públicas e que tem um impacto muito forte sobre a arquivologia. Aliás, é um movimento que faz com que a arquivologia passe a existir, que é a chamada explosão documental, ou seja, o início dos anos 20, que é quando surge essa questão mais emergente que a gente situa na França a partir dos estudos da Escola dos Análises, coincide com o momento em que as administrações, principalmente no contexto das 2 guerras mundiais, passam a produzir muitos documentos, seja por efeito das guerras, seja para controle dos cidadãos, seja porque começa a haver um fluxo maior das pessoas do campo para a cidade, e com esse fluxo passa a haver um aumento da alfabetização. Mas o que acontece nesse movimento é que a produção de documentos arquivísticos, se intensifica muito. E aí aquilo que antes era coisas que sobravam e que eram enviadas para o arquivo, passa a ser um problema, porque lá no início, quando se cria o Arquivo Nacional do Brasil, por exemplo, a lei que cria o Arquivo Nacional tem uma lista de documentos que deveriam ser recolhidos para o Arquivo Nacional. A lista é bem curta. Tudo que disser respeito a casamento, nascimento, casamento ou morte de membros da família imperial. As leis que se aprovam no país. As certidões de posse de terras por parte do governo. Tá? Então eram meia dúzia lá, não era meia dúzia, um pouco mais, de tipos de documentos, de qualificações de documentos que deviam ser preservados no Arquivo Nacional. Agora, à medida em que a gente amplifica isso, a partir do século XX, essa lista já não dá mais conta, porque há uma necessidade de guardar muito mais coisa. E aí as administrações começam a produzir, os depósitos de documento começam a se encher, e é preciso levar esses documentos para as instituições arquivísticas. Nasce aí a noção, a ideia de que nem tudo poderá ser guardado. Que, novamente, coincide com esse movimento, coincide, mas é em paralelo, com esse movimento de mudança no foco da historiografia. E, a partir do movimento
de que nem tudo pode ser guardado e, portanto, nós vamos ter que criar critérios de preservação e de eliminação de documentos, é que surge como uma figura profissionalizada essa figura do arquivista. Tanto que lá no famoso texto sobre os lugares de memória do Pierre Nora, ele cita, né, ele trabalha que o arquivista ele é um produto do século XX, um produto dessa explosão documental, dessa necessidade de arquivamento, e que o arquivista nasce para ser o artífice da arte da destruição controlada, como ele diz, né, que é uma destruição que não pode ser total, então não posso eliminar tudo, mas ela tem que ser uma destruição que também não vai preservar tudo, porque não há condições. Isso em paralelo com o desenvolvimento das burocracias, com o desenvolvimento de uma noção de Estado que tem que ter um gasto controlado, que tem que ser eficiente. Então aí os arquivos, as instituições arquivísticas, passam a ter uma dupla atribuição. Antes, elas eram uma espécie de depósito de documentos que sobreviviam, por N motivos, ao próprio caráter perecível das administrações. Depois elas passam a ser instituições que têm um personagem, que são guiadas por um personagem, que fica responsável, inicialmente, por definir o que deve e o que não deve ser guardado dentro delas, que é o arquivista. E aqui a gente percebe claramente que, como demorou muito, pelo menos no caso brasileiro, a se profissionalizar a profissão de arquivista, ela só foi profissionalizada na década de 70 do século XX, o que a gente percebe é que aqui nós ficamos algum tempo, e estamos nisso até hoje, nessa disputa entre arquivistas e historiadores, muitas vezes, porque na falta de um profissional, muitas vezes quem estava dentro da instituição arquivística era um historiador que se debatia com as suas próprias contradições a respeito de preservar ou eliminar documentos. E nós temos casos no Brasil, estudei isso na minha tese, de historiadores que dirigiram arquivos importantíssimos, como o próprio Arquivo Nacional, que tinham critérios de patrimonialização de documentos totalmente pessoais. Tivemos um diretor do Arquivo Nacional na década de 40, de 30 e 40, um personagem chamado Eugênio Vilhena de Moraes, que era um historiador erudito, que ele só se interessava por que o Arquivo Nacional guardasse documentações relacionadas ao Duque de Caxias e à Igreja Católica. Então esse era o interesse dele, o resto não importava. Então, assim, critérios nada objetivos ou nada, critérios bastante pessoais. Então, esse ponto dos arquivos e do fazer histórico está muito concatenado com esse desenvolvimento das instituições arquivísticas, com essa evolução, não no sentido positivo do termo, mas com essa transmutação que aconteceu ao longo dos séculos XIX e principalmente na primeira metade do século XX. Quando isso ganha tração, principalmente a partir da década de 50, passam a existir ao redor do mundo, mas também aqui no Brasil, debates muito mais profundos a respeito dessas questões que envolvem a função dos arquivos, o papel do arquivista, o papel do historiador na sua relação com os arquivos e, principalmente, no que diz respeito aos chamados valores de uso ou os valores intrínsecos ou reconhecíveis ou identificáveis nos documentos, que passam a ser um objeto de muita disputa entre os administradores, entre os estudiosos das áreas de ciências humanas, principalmente os historiadores, e entre os arquivistas enquanto sujeitos que têm um perfil que inicialmente é muito técnico e que vai se transformando num perfil também teórico ao longo do tempo. E aqui entra esse segundo ponto da subjetividade, que eu acho muito importante, né? Porque durante muito tempo houve um entendimento, como eu já falei, de que os arquivistas eram personagens neutros no meio de tudo isso. Então aqui nós temos tendências de que, não, a gente faz uma preservação que o produtor do documento definiu é aquilo que nós definiu guardar, é aquilo que nós vamos guardar. Depois passa a haver uma mudança, então existe um debate a respeito do papel do arquivista como um definidor do que deve ser preservado e não deve, até o momento em que nós chegamos na contemporaneidade, em que esse é um processo em disputa, mas é um processo muito mais abrangente, que prevê a participação de múltiplos atores e agentes na definição dos valores dos documentos, que é a atribuição da avaliação de documentos. Avaliação de documentos é o nome que a gente dá para uma função arquivística,
não exclusiva do arquivista, uma função arquivística, né, relacionada aos documentos arquivísticos. E a avaliação de documentos, ela é o processo que estabelece os valores dos documentos, isso dentro de uma perspectiva teórica da arquivologia, mas também dentro de um procedimento previsto na legislação brasileira, e a partir das definições desses valores, se define se um documento será preservado para sempre, por um número definido de anos, ou se ele não vai ser preservado, se ele vai ser eliminado depois que ele cumpre a sua função primordial. É um ponto eternamente em disputa entre arquivistas e historiadores, que hoje está muito mais pacificado, depois a gente pode conversar sobre isso também, mas é um movimento necessário do ponto de vista administrativo, e é necessário, inclusive, do ponto de vista historiográfico, dado que hoje já existe uma compreensão bem clara de que não existe como preservar todos os documentos, tudo, não há essa possibilidade, ela não é exequível, e mesmo que ela fosse exequível, ela traria uma complexidade extra para os historiadores, porque quem tem toda a informação não tem nenhuma, né? O bom é a informação correta, a informação assim, o extrato da informação, né? O extrato daquilo que a sociedade produz. Se for tudo, vai ser sempre uma Babilônia impossível de ser compreendida. Mas isso também é um ponto que a gente pode discutir depois na hora do debate. Para finalizar essa parte de pontos que eu acho que o texto enseja a reflexão, é importante salientar também uma mudança central que também aconteceu ao longo do século XX e que é central tanto para os arquivistas como para os historiadores, ainda que eu acho que essa mudança nem sempre é compreendida pelos historiadores, que é a mudança da compreensão dos arquivos, do conteúdo dos documentos para o contexto em que esses documentos foram produzidos. Evidentemente, o conteúdo dos documentos arquivísticos é e sempre será importante, mas hoje a arquivologia se guia, ou deve se guiar, muito mais pelo contexto da produção e da acumulação dos documentos do que pelo conteúdo desses documentos. Isso, inclusive, é um ponto de muita discórdia entre arquivistas e historiadores, que faz com que muitas vezes os historiadores não compreendam, porque o historiador costuma ser muito apegado ao conteúdo, ainda é, apesar de todos os avanços que as teorias contemporâneas da historiografia nos trouxe, o historiador ainda é um sujeito muito apegado ao conteúdo dos documentos. E muitas vezes, aqui eu posso falar porque, enfim, tenho as duas formações, muitas vezes é apegado a um conteúdo do documento que é mais um conteúdo de memorabilia do documento do que necessariamente um conteúdo com potencial informativo grande para a sua pesquisa. Então, muitas vezes a gente vê assim, mas é evidente que isso aqui tem que ser preservado, porque isso aqui foi assinado pela princesa Isabel. Isso são frases que a gente escuta assim, na lida com historiadores nos arquivos. E isso é uma coisa que a arquivologia já vê de uma forma diferente, porque a arquivologia se preocupa hoje com a documentação contextual da sociedade, com a documentação que possa ser capaz de, da forma mais contemplativa possível, não se ater a exceções ou a excepcionalidades. Isso até eu recomendo a vocês, que ele é historiador também, era historiador, já faleceu, mas depois eu posso passar a referência para o João, repassar para vocês, uma entrevista com um grande pensador da área de arquivologia, que é um canadense chamado Terry Cook, que deu uma entrevista alguns anos atrás para um periódico aqui do Brasil, não vou me lembrar qual é o periódico, onde ele explica bastante assim, ele é defensor de uma teoria, digamos, de uma avaliação a partir da análise funcional e da chamada macroavaliação, pensando na arquivologia, mas onde ele explica um pouco melhor essa questão da preocupação com a preservação dos contextos em que os documentos são produzidos e não só do conteúdo desses documentos, que é uma coisa que se fez e se faz muito ainda aqui no Brasil. Bom, para finalizar, até porque eu já estou me excedendo aqui no tempo para a apresentação, fica uma pergunta, né? E o caso do Brasil no meio de tudo isso? Como é que nós estamos em relação a todas essas questões, ou pelo menos alguma parte delas? Nós temos complexidades que são muito grandes em relação à nossa lida com arquivos. E eu acredito e faço muito, assim, quase um dever de militância acadêmica, que os historiadores precisam se empoderar do léxico, dos conceitos, do entendimento de legislação
que hoje já é dominado pelos arquivistas, para que a gente possa juntos construir uma realidade diferente da que nós temos atualmente. O que o Brasil tem hoje em relação aos seus arquivos? Nós temos uma legislação que é relativamente nova, mas ela é repleta de sombreamentos e, apesar de nova, ela hoje se encontra relativamente desatualizada, a legislação arquivística brasileira, que é fruto de um processo muito rico, muito específico, mas, ao mesmo tempo, também pouco dialógico da nossa realidade. A lei de arquivos que nós temos no Brasil, ela é uma lei da democracia, mas ela foi gestada num período de ditadura, e ela, apesar de ter sido produzida em 1991, de ter sido publicada em 1991, né, sancionada em 1991, ela começa a ser concebida lá na década de 60. Então, ela tem um entendimento de arquivos que hoje é um entendimento que talvez nós possamos complexificar e refletir a respeito dele. E o papel dos historiadores nessa reflexão, eu acredito que seja muito importante. Essa legislação estrutura isso que eu chamo de malha arquivística brasileira, né, que na letra da lei está como Sistema Nacional de Arquivos, que, apesar da sua existência legal, não existe de forma prática. Então nós temos uma série de dificuldades que são que se refletem na própria montagem desse Sistema Nacional de Arquivos, e aí eu falo principalmente no âmbito dos arquivos de municípios e de estados. Então nós temos ainda poucos municípios com arquivos públicos municipais, a institucionalização da arquivologia no âmbito local é muito rarefeita, então as capitais estão mais ou menos assistidas, os estados estão mais ou menos bem assistidos, a União tem uma instituição poderosa, que é o Arquivo Nacional, mas as cidades que não são capitais, ou as cidades de médio e pequeno porte, muitas vezes vivem ainda sem nenhum tipo de institucionalização arquivística, e isso é um problema para nós historiadores também. Seguimos numa ênfase muito grande no estatismo, ou seja, no arquivamento das informações do Estado, daquilo que o Estado produz enquanto documentos arquivísticos, num processo que é ainda muito pouco transparente e muito pouco participativo, que tem interlocuções muito limitadas com a história, porque é um processo técnico que, na verdade, muitas vezes é hipertécnico. Então a definição dos valores dos documentos e a sua definição sobre preservá-los ou não, muitas vezes ocorre baseada num tecnicismo que é muito complicado de ser mantido, de ser alimentado. Então a gente precisa cuidar disso, os historiadores têm um papel importante, mas os historiadores também precisam ter uma noção mais adequada sobre essa própria ideia de valoração dos documentos. E temos aí uma questão que eu acho que é muito candente, que é o fato de que nós não temos uma efetiva política nacional de arquivos, né, vinculada a preceitos básicos de políticas públicas, né, ou da utilidade pública dos arquivos. Então, o Brasil não tem ainda uma política pública arquivística, à imagem e semelhança do que nós temos em alguns países da Europa ou alguns países dos Estados Unidos, e isso faz com que os arquivos, inclusive os arquivos de hoje, que os historiadores do futuro vão acessar, sejam ainda frutos de um espontaneísmo ou de relações muito técnicas ou de decisões muito subjetivas e muito pouco transparentes, muito pouco passíveis de entendimento. Nós temos um problema nos arquivos brasileiros, que é o fato de que muita coisa que está dentro dos arquivos, ninguém sabe por que chegou lá. Ninguém sabe por que está preservado, e ninguém sabe muitas vezes qual é a utilidade daquela preservação, porque os historiadores têm, às vezes, uma certa ideia de que o importante é preservar na instituição arquivística, mas, na verdade, isso não é uma forma muito moderna de nós interpretarmos essa relação. O importante não é só a preservação, o importante é uma preservação com sentido. O que é uma preservação com sentido? É uma preservação que interesse ao cidadão, que interesse ao sujeito, seja ele pesquisador ou não. Então, nós temos muitos arquivos que foram recolhidos a instituições arquivísticas públicas. Isso significa que eles se transformaram em patrimônio, e isso significa que, em eles se transformando em patrimônio, o poder público gasta dinheiro para preservá-los, muito ou pouco, mas gasta dinheiro para preservá-los, e nós temos muitos arquivos sobre os quais não se consegue entender por que eles foram para lá.
às vezes porque o processo de patrimonialização se deu assim quase como, usando de novo a ideia do balcão, né, desse lado do balcão, daquele lado do balcão, às vezes acontece de que quem está do lado de lá do balcão simplesmente chega com os documentos e empurra para dentro do balcão e entrega para a instituição arquivística não um arquivo pensado, refletido como produto de uma sociedade, mas uma sobra, mais um resto, mais uma seleção arbitrária que passa para a parte de dentro do balcão, passa a ser preservada, mas muitas vezes interessa muito pouco a quem quer que seja e não contempla aquilo que seria o papel de uma instituição arquivística, principalmente de uma instituição arquivística pública. E isso se deve ao fato, isso se deve, entre outros motivos, pelo fato de que nós não temos uma efetiva política nacional de arquivos, um efetivo sistema nacional de arquivos que funcione e que dê conta dessas questões. Isso traz, eu acho que, aí sim para encerrar, traz essa reflexão que eu acho que é bastante pertinente do fato dos historiadores terem um olhar mais contemplativo a respeito das teorias da arquivologia. Eu penso que o João falou aqui no início da minha apresentação que os cursos de história, não são todos que têm, mas todos eles deveriam ter disciplinas de arquivologia, pelo menos introdutórias, e principalmente que os historiadores passem a refletir, a pensar mais detidamente sobre o que nós estamos, enquanto país, e enquanto cidades, enquanto Estado da Federação, o que nós estamos considerando como sendo o nosso patrimônio cultural arquivístico, que é o tema a que eu me dedico. Antes da pandemia, e até durante ali, os primeiros meses da pandemia, nós vimos um movimento mundial que deixa nós historiadores meio numa situação assim, meio complexa, né, que era aquele movimento de derrubar estátuas dos colonizadores e mudar nome de rua, e etc., que é um movimento que para nós da história é muito complexo, porque a gente sabe que a coisa não é tão simples assim. E eu tenho brincado sempre, né? Ainda não chegou o momento em que o povo vai entrar nos arquivos contestando por que se guarda dinheiro, assim eu vou usar uma frase bem simples e bem curta e grossa, por que se gasta dinheiro público conservando arquivo de rico, né? Para nós historiadores isso faz sentido, mas eu acho que nós temos que estar atento a um movimento que é um movimento de conscientização das pessoas, e a história pública vem também na esteira disso, que é o movimento de que durante muitos anos os nossos arquivos segmentaram a sua guarda, refletindo uma sociedade que não é bem exatamente a sociedade que a gente sabe que existiu ou que existe, né? E que nós precisamos amplificar o poder dos arquivos, o poder do arquivamento enquanto um ato, o poder da patrimonialização cultural de arquivos, para superarmos esse paradigma, digamos assim, ainda vigente entre nós. Então, um pouco desse texto da Beatriz Kushner, eu acho que traz essa provocação, e, bueno, quero agradecer muito, mais uma vez, pela atenção de vocês, deixo aí o meu contato, caso alguém queira trocar alguma ideia, ou esteja pensando também em se enveredar pelo lado da arquivologia, ou da pesquisa em arquivologia, para a gente poder estar sempre em contato. Obrigado pela atenção de vocês e fico à disposição para a gente debater. Obrigado, Francisco, Chico, obrigado por essa aula fantástica aí, uma excelente aula para reflexão inicial aí sobre as relações da história e arqueologia, fantástico. Infelizmente, né, nós não temos uma disciplina aqui nesse sentido, né? Então acho que aqui no nosso curso, acho que se reflete um pouco esse cenário aí desigual na formação realmente de historiadores que a gente vê ao redor do Brasil. Bom, agradeço muito isso, quero registrar aqui mais uma vez então esse agradecimento pela tua participação no nosso laboratório de narrativas históricas, é uma grande satisfação em tê-lo aqui. E aí estou aqui agora ansioso já para a gente começar esse debate, então agora eu vou deixar esse registro do agradecimento e vou encerrar a gravação, tá ok? Obrigado, João.